pessoal, vamos dar continuidade então à nossa revisão, certo? Iniciando aqui agora com a parte de fração e porcentagem em volume, tá? Então, a fração e a porcentagem em volume são relações, né, que são medidas entre o volume do soluto e o volume da solução, tá? E como que a gente calcula, né, essa fração em volume? Então, a fração em volume, ela é calculada a partir da razão entre o volume do soluto e o volume da solução. Lembrando que o volume da solução é igual ao volume do soluto mais o volume do solvente, certo? Mas o que representa, né, essa fração em volume? Assim como a fração em massa, a fração em volume é uma parte do todo, ou seja, o volume do soluto, né, é uma parte dentro do volume da solução. Então, a fração indica o quanto esse volume do soluto representa dentro do volume da solução na forma de fração, certo? Então, nós vamos fazer um exemplo agora, né, para entender melhor esse conceito, tá? Então, nós temos aqui, imaginem uma solução de HCl, onde a HCl foi dissolvida em água a partir de um volume de 0,1 litros de HCl e 1,9 litros de água. E a pergunta é o seguinte: qual a fração em volume do HCl, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é: temos os dois volumes nas mesmas unidades? Temos, então tá tudo aqui. Logo após isso, iniciamos o cálculo. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é o cálculo do volume da solução, tá? Então, o volume da solução, ele é obtido a partir do quê? O volume da solução a gente já tinha dito aqui que era o volume do soluto mais o volume do solvente, certo? E isso desconsiderando, né, possíveis interações intermoleculares aí que vai ser estudo de vocês mais pra frente, tá? Então, ó, se o volume da solução é dado pelo volume do soluto mais o solvente, nada mais justo do que ser a somatória do volume do HCl mais o volume da água. Então, nós temos que o volume do HCl é 0,1 mol e o da água 0,1 litros e o da água é 1,9 litros. Então, somando os dois volumes, chegamos num total de 2 litros de volume de solução, certo? Com o volume de solução em mãos, nós já temos o suficiente para poder calcular a fração, certo? Então, o cálculo da fração vai ser o quê? O cálculo da fração vai ser igual a 0,1 litros, que é o volume do soluto, dividido por 2 litros, que é o volume da solução, certo? Então, 0,1 litros dividido por 2 litros vai dar um total de 0,05 litros, né, de HCl em cada litro de solução, tá? É por isso que essa unidade aqui, né, na verdade não existe, a gente não representa a unidade de fração em massa e fração em volume, porque ó, a razão, né, a divisão das duas unidades some com o resultado final, certo? Mas isso significa, né, que para cada litro de solução a gente tem 0,05 litros de HCl, ok? Então, nada mais do que isso. E em seguida nós temos a porcentagem, tá? A porcentagem, né, é a transformação da fração em massa, ou da fração em volume, nesse caso, né, em porcentagem. Para a gente fazer, né, essa transformação, nós temos aqui a multiplicação da fração em volume vezes 100, tá? Lembrando que uma fração, ela sempre representa a parte de um inteiro, certo? Então, quando eu tenho lá 3 quartos, 2 quartos, o que significa isso em fração? Significa 3 partes de 4, 2 partes de 4, tá? Então, isso representa para nós o quanto, né, que aquela parte está dentro do todo. O todo seria o quê? 4 partes de 4 partes, certo? 4 por 4 dá 1, tá? Então, a fração é sempre a parte de uma unidade inteira, certo? E a porcentagem? A porcentagem representa a parte dentro de 100%, certo? Então, uma parte de 100, ok? Então, para transformar uma fração em porcentagem, basta multiplicá-la por 100 e a gente vai chegar nesse resultado, tá? Então, por exemplo, voltando lá no 3 quartos, 2 quartos. Se eu tenho, vou anotar aqui, ó. Se eu tenho lá 2 quartos de alguma coisa, eu quero saber
Quanto que é a porcentagem disso? Então, se eu multiplicar lá o 2/4 vezes 100, nós teremos aqui, ó, 100 vezes 2, 200 dividido por 4, 200 dividido por 4 é igual a 50, ou seja, um total de 50%. Então, quer dizer que isso funciona para todas as frações, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó, da nossa própria resolução aqui em relação à fração em volume. Então, nós chegamos em uma fração em volume de 0,05 de litros de HCl para cada litro de solução, certo? Então, nós temos que a fração é 0,05 vezes 100, alcançamos a porcentagem, ou seja, o HCl dentro do sistema corresponde a 5%, tá? Então, nós temos 5% de HCl na solução preparada, certo? Isso é tudo sobre fração e porcentagem em volume, tá? Dando continuidade agora, nós falaremos sobre partes por milhão e partes por bilhão, tá? Então, tanto parte por milhão quanto parte por bilhão é um tipo de unidade que a gente representa aí na transformação de unidades, tá? São representações de concentrações muito pequenas, tá? E elas normalmente estão envolvidas em problemas ambientais, certo? Então, quando a gente fala lá que eu tenho uma parte por milhão, significa que eu tenho uma parte em 1 milhão de partes, ou seja, uma unidade em 10 elevado a sexta unidades, tá? E a parte por bilhão é um pouco menor, então eu tenho uma parte em 1 bilhão de partes. Significa, então, que eu tenho 1 em 10 a nona partes, certo? Então, como isso está relacionado normalmente a problemas ambientais, né, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática dessa situação. Então, ó, foram encontrados aí 2 ppm de Hg2+, em um rio, certo? E o que isso significa, então? O que significa encontrar 2 partes por milhão de mercúrio, né, que é um metal pesado, tóxico, em um rio? Como que a gente lê essa informação? Então, essa informação pode ser lida de várias formas, e aqui eu vou apresentar 2 para vocês. Então, considerando em massa, ó, se essa representação foi dada em massa, significa que nós temos 2 gramas de mercúrio em 10 a sextas gramas de água, certo? E se ela foi dada em volume, nós podemos ter a representação de 2 litros de mercúrio em 10 a sexta litros de água. Ou seja, né, imagina a massa aqui, ó, quão pequeno, né? São 2 gramas de água em 10 a sexta gramas, em 1 milhão de gramas de água. É muito pequeno, certo? E 2 litros, né, de mercúrio em 10 a sexta litros, 1 milhão de litros de água. É uma representação muito pequena, tá? Então, para a gente não ficar, né, calculando as concentrações molares, as outras concentrações comuns, com essa massa que é muito pequena, ia dar um número com 0 e vírgula e depois muitos zeros depois, né, números decimais muito grandes, então a gente usa essa representação, certo? Então vamos a um exercício. O exercício fala o seguinte: a propanona, ela é a acetona, né, que a gente costuma usar para tirar os esmaltes das mãos, das unhas, né? Que é muito comum aí no comércio, tá? Então, a propanona, ela pode ser detectada no ar quando ela está em um mínimo de 1,6 ppm, certo? Se nós chegarmos a um ambiente em que contém 0,00015% de propanona, ela pode ser detectada? Então, esse exercício é um exercício de demonstração de transformação dessa unidade. Então, a gente já tem a parte por milhão e a gente quer saber o quanto que isso... Aliás, a gente tem uma porcentagem e a gente quer saber o quanto que essa porcentagem, ó, tão pequena, representa em partes por milhão, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós devemos fazer é tirar as informações, né? E as informações que nós temos aqui são... Então, existem lá, né, uma quantidade mínima de propanona que pode ser detectada, tá? E essa quantidade mínima é de 1,6 ppm. Se a concentração tiver maior do que isso, a gente sente a propanona no ar, né?
né? E se ela tiver menor do que isso, a gente não vai sentir. Então, é isso que a gente vai determinar aqui, se a gente vai sentir essa propanona no ar ou se a gente não vai conseguir sentir, certo? Então, para fazer isso, o que nós devemos lembrar, então? Eu sei, né, que a porcentagem, a gente acabou de falar na aula anterior, que é uma parte em 100, ou seja, que 0,00015% está contido em 100, certo? Parte por milhão não quer saber o quanto que a gente tem ali em 1 milhão de partes? Então, a pergunta é nada mais do que quanto que eu vou ter, né, em gramas ali, em ppm, quando eu tiver lá 1 milhão de partes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a sexta, tá? Então, nós temos aí, ó, uma representação de como calculamos aí a parte por milhão, tá? Então, fazendo os cálculos, nós temos que, né, 100x, que é a multiplicação cruzada, vai ser igual 0,0015 vezes 1 milhão. Isso vai dar um total de 150. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 100, o que vai ser resultante a 1,5, o que? ppm, partes por milhão, certo? Então, aqui, né, nós temos um exemplo clássico, né, e bem claro de como esse tipo de unidade, né, é aplicado aí na realidade, certo? Principalmente aí em problemas ambientais, tá? Então, normalmente, os exercícios, né, sobre partes por milhão, as aplicações de partes por milhão, estão relacionadas a transformações de unidade. A gente já tem uma concentração e a gente quer representar essa concentração em partes por milhão, ou ela está em partes por milhão e quer apresentar numa outra forma, em porcentagem, etc. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, voltem aos exercícios, né, e tentem refazê-los. Tudo bem?